Amém, amados. Gente, boa noite. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? E se não estiver bem, vai ficar, né? Amados, eu quero falar algo com vocês. Eu estava comentando com as pessoas hoje pela manhã. Quando a gente vai para essas reuniões pastorais, pelo menos para mim é muito bom, é muito proveitoso, porque eu entendo que eu sou pastor aqui, mas eu também entendo que eu sou ovelha. E sendo ovelha eu preciso de alimento, eu preciso buscar como qualquer pessoa. Então, para mim, ir para um culto ministerial, para mim é um dia fantástico, dia de bênção. E quando a gente volta de lá para cá, a gente volta cheio de mensagens, cheio de revelação, cheio do entendimento. E a nossa vontade é compartilhar isso o mais rápido possível. E eu lembro que quando eu cheguei, assim estava o meu coração. Eu falei, meu Deus, eu quero compartilhar tudo que eu aprendi. Quero compartilhar com o povo, quero que eles entendam também. Quero que eles cresçam. Só que hoje, quando eu estava meditando na mensagem, logo cedo, o Espírito Santo falou para mim, te acalma, que no tempo certo, tudo que você aprendeu, tudo que você absorveu, você vai compartilhar com eles. Mas por hora eu quero que você fale com eles sobre esse assunto. E é o Salmo 34 que eu quero tratar com você hoje. Vamos lá? Salmo 34. Salmo 34. Hoje eu quero falar com você sobre algumas questões que às vezes não foram tratadas na nossa vida. A gente vai caminhando na nossa vida cristã e se a gente não prestar atenção, existem coisas em nós que não foram tratadas e a gente vai levando, como diz o outro, empurrando com a barriga. Já que a gente alcançou uma bênção aqui, outra ali, a gente vai esquecendo que precisamos ser tratados. Você vai lembrar do que o Senhor Jesus nos ensinou, que Ele é a videira, nós os ramos, as varas. E para nós darmos fruto, precisamos estar conectados a Ele. E Ele falou que aquela vara que dá fruto, Ele limpa. Então, de tempo em tempo, nós vamos precisar ser tratados. Só que como a gente está dando fruto, as coisas estão acontecendo, a gente vai deixando de lado o fato de que nós precisamos ser tratados, sermos limpos. E a gente vai crescendo, alcançando algumas bênçãos de Deus, e isso vai daqui a pouco também crescendo como uma bola de neve. Essas questões que não foram tratadas. E do que o Senhor está falando? Eu estou falando a respeito do medo. Muitos de nós, infelizmente, ainda carregamos conosco o medo. Medo de não conseguir, medo de não dar certo, medo de tentar. Tem gente que tem medo até de tentar. Não, porque vai que eu não consigo. Se você ficar do jeito que está, você também não vai conseguir. Mas esses medos que a gente carrega são coisas que precisavam ser tratadas e Deus não pôde tratar. Ou a gente não permitiu ser tratado porque a gente alcançou alguma bênção da parte de Deus. E para nós, quando a gente alcança alguma coisa, parece que a gente deixa de lado as outras. E a gente tem que tomar um cuidado, porque isso aconteceu até com Marta. Lembra de Marta e Maria? Elas receberam Jesus em sua casa. Marta recebe Jesus. Irmão, receber Jesus em casa deve ser um privilégio daqueles. Marta recebe Jesus em casa, em contrapartida ela vai cuidar das outras coisas. Enquanto Jesus está ensinando a palavra, Marta está preocupada com outras coisas. Ou seja, recebeu uma grande bênção que é receber Jesus em casa, mas agora que recebeu Jesus está preocupado com outras coisas, está distraído com outras coisas. E às vezes assim acontece com a gente.
A gente recebe algumas coisas de Deus e outras a gente vai deixando de lado. Não permite que Deus trate. Por isso, o medo é algo que muitas vezes tem acompanhado muitos cristãos. Porque o medo não vem só na forma de você estar com medo de alguma coisa, de uma assombração, mas o medo de sofrer de novo. Algumas pessoas, o medo deles vem em forma de trauma, porque ele já sofreu muito, ela já sofreu muito com alguma coisa que aconteceu no passado. Agora tudo que acontecer, ela já fica pensando: meu Deus, será que eu vou viver isso de novo? Será que eu vou passar isso de novo? Meu Deus. E ela deixa de tomar algumas atitudes corretas na vida por causa do medo, porque o medo paralisa. Infelizmente o medo, ele tira o poder de decisão certa, correta das pessoas. Pessoas com medo geralmente tomam atitudes erradas. E a gente precisa de fato tratar isso. E eu quero falar para você sobre Davi. E eu acho fantástico porque na Bíblia não esconde nada, tanto os acertos quanto também os erros de cada personagem. A Bíblia não esconde. Se alguém recebeu êxito, teve sucesso na vida, a Bíblia aponta. Mas se a pessoa também pecou, fez errado, a Bíblia não esconde. E o caso de Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele também teve medo. E vamos ver o que ele fez quando ele teve medo em seu coração. Talvez você está aqui hoje e você tem medo de alguma coisa. Medo de sofrer, medo de tentar, medo de não conseguir. E vamos ver de que maneira Davi buscou o Senhor para tratar isso. Bom, aí vem o Salmo 34 que eu pedi para você abrir, o verso de número 4. E diz assim, queridos: busquei ao Senhor, 34:4, tá? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E temores aí representa medos, tá? E olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Vamos ler de novo e agora de maneira pausada vamos estudar. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Eu estava vendo aqui, fazendo uma pesquisa na enciclopédia bíblica, para ver o significado da palavra buscar, porque às vezes a gente limitou demais esse termo buscar a Deus. Para alguns, buscar é só ir para a igreja, para outros buscar é orar, para outros buscar é ler a Bíblia. Mas o que é buscar na sua essência? Aí eu vim e fiz questão de pesquisar sobre esse assunto, e eu vou dar alguns significados a respeito desta palavra buscar. O que significa buscar? Bom, buscar significa empenhar-se, tentar obter algo através de esforço. Então, quando se fala de buscar o Senhor, significa que Davi se empenhou, ele queria alcançar alguma coisa da parte de Deus, e para isso ele se esforçou. Então isso significa que nem sempre quando você vem para a igreja você está bem, você está feliz. Não, hoje eu vou para a igreja, estou contente. Tem dia que você está quebrado, você está chateado, você está amargurado, está angustiado, está desanimado, e nesse dia você vai ter que se esforçar, porque isso também é buscar a Deus, é se esforçar. Você sabe que vindo ao encontro de Deus, se esforçando para encontrar em Deus respostas, você vai alcançar aquilo que você está procurando. Isso é buscar também. Mas o que mais essa palavra buscar significa? Bom, vamos lá. Diz também, buscar significa dirigir-se para algo, para alguém, caminhar em direção a algo ou a alguém. Meu Deus. Então caminhar também significa me dirigir para Deus. Eu preciso caminhar em direção a Deus. Isso também significa buscar. Então buscar implica e representa também que toda pessoa que busca a Deus é alguém que está sempre se dirigindo para Deus, se encaminhando para Deus, tentando se aproximar de Deus,
Se é assim que você faz, então isso é buscar. Quem está compreendendo aqui, pessoal? Isso é buscar a Deus. Então toda pessoa que vem à igreja, que se esforça também lendo a Bíblia, indo aos cultos, e jejuando e orando, tudo isso está te encaminhando para Deus? Está. Então isso é busca. Isso é buscar. E foi isso que Davi fez. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele fez isso, Deus respondeu ele. Então Davi se empenhou, se esforçou, encaminhou-se para Deus, se dirigiu para Deus, e Deus respondeu ele. Tem mais um significado da palavra busca que eu fiz questão de anotar. E diz assim: a palavra buscar também significa imaginar ou tentar encontrar uma saída. Então buscar também significa tentar encontrar uma saída. E não é o que a gente faz aqui. A gente não vem para a igreja tentando buscar uma saída, um direcionamento, uma maneira. A gente quer ser direcionado. Isso é buscar. No caso, a gente busca a Deus. Então a gente entende que de Deus é que vem a nossa saída, no nosso direcionamento. Então tudo isso Davi fez e Deus respondeu ele. E se você quiser também ter resposta de Deus, é assim que você tem que se portar. Você precisa se empenhar, vai exigir esforço de você. Nem sempre você vai estar animado para vir na igreja. Tem dia que você vai estar cansado, chateado, e você vai se esforçar. Você vai fazer tudo isso para encontrar em Deus uma saída, uma resposta. E Davi disse que ele encontrou. Resposta em relação ao quê? Ele responde. Qual era a resposta que ele estava buscando, que Deus respondeu? Olha lá. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. O que Deus respondeu para ele? Qual foi a resposta? Livrou-me de todos os meus temores. A resposta que Davi estava precisando de Deus, Deus deu. E como Deus deu? Deus livrou ele dos medos que ele tinha. Davi estava com medo. Davi estava angustiado. Alguma situação estava desanimando Davi. E a Bíblia não escondeu isso. A Bíblia expôs isso. Que alguém que tem medo precisa buscar a Deus. Então, se há algum medo em você, se há algum trauma em você, você precisa buscar a Deus. Pastor, tenho medo da morte, tenho medo de ficar na falência, tenho medo de passar necessidade, pastor, tenho medo de ficar desempregado, pastor, tenho medo de tanta coisa. Pois é, tudo isso precisa ser tratado. Você precisa buscar, irmão. Você precisa buscar. Davi não deixou passar esse medo no seu coração e tentou empurrar com a barriga. Pelo contrário, ele busca a Deus em relação a isso. O grande problema da gente é que a gente quer empurrar o nosso medo com a barriga e não quer tratar isso diante de Deus. Isso é um grande problema, porque esse medo vai dando poder ao inimigo. Esse medo vai capacitando o seu inimigo, porque o medo é a falta de confiança. O medo está relacionado com a falta de fé, e às vezes a pessoa não percebeu isso. Esse medo está aí, você acha que é um bichinho de estimação. Não, isso aqui não faz mal para ninguém. Ele vai crescer, ele vai te limitar. Quando você precisar de coragem, o medo estará lá e não deixará você avançar. Quando você precisar ser mais ousado, o medo estará lá e não deixará você dar um passo sequer. Por isso que o medo é um grande inimigo da gente e precisa ser tratado. E Davi tratou isso diante de Deus. Você também precisa tratar medos que talvez estão aí há tanto tempo e você não gosta nem de falar muito sobre isso, mas precisam ser tratados. E Davi fala de que forma isso aconteceu. Vem para a Bíblia, vamos lá. Verso de número 5. E aí Davi diz: olharam para ele e foram iluminados. Para um pouquinho por aí, vamos entender.
Davi conta um pouquinho desse processo, de como ele conseguiu ficar livre dos seus temores, a maneira como Deus respondeu ele. E Davi fala: olha, olharam para ele, para Deus, e Deus iluminou eles. O que é uma pessoa iluminada? É uma pessoa que recebeu luz. O que é luz? A Bíblia Sagrada aponta: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então uma pessoa iluminada é alguém que recebeu uma palavra de Deus, o entendimento de Deus, é alguém que compreendeu algo de Deus. Você entendeu algo de Deus? Entendi. Você foi iluminado. Você consegue entender isso ou não? Pastor, não estou entendendo nada das coisas de Deus. Pois é, você ainda não foi iluminado. A palavra está vindo, mas você não foi iluminado. Mas você entendeu, compreendeu, está claro para você, tá? Você foi iluminado. Davi falou que foi assim que ele conseguiu alcançar a libertação dos seus medos, olhando para ele. E aí eu preciso apontar um outro ponto importante. O seu medo tem tudo a ver com a maneira como você olha. O medo, para ele crescer dentro da pessoa, você precisa fixar os seus olhos naquilo que lhe dá medo. Se você tem, por exemplo, vou te contar um caso aqui só para você entender. Quando eu fui pregar lá em Açailândia, aí o pastor de lá falou assim: pastor Júlio, eu vou levar o senhor para conhecer uma cachoeira ali. Eu falei: bora, bom, vamos lá. E ele me levou. Só que para chegar nessa cachoeira, nós tínhamos que descer praticamente um penhasco. E aí tem toda uma trilha, né? Foi montada uma estrutura, como se fosse uma passarela para você ir descendo até chegar lá embaixo. E lá você anda dentro de um cânion, e aí depois você vê a cachoeira. Coisa linda, fantástico. Passeio, o melhor passeio que eu já fui até hoje. Só que o que é que acontece? Eu tenho pavor de altura. Aqui você vai descobrir mais um lado humano do pastor Júlio. Eu tenho medo de aranha. Isso aqui algumas pessoas já sabem. Eu tenho pavor de aranha. Você não tem noção como eu tenho pavor de aranha. Aquelas caranguejeiras, para mim, Deus me livre. Nem olhar na televisão eu não gosto. Eu fico cismado. E um outro medo que eu tenho é de altura. Irmão, eu tenho pavor de altura, você não tem noção. Chega, o braço treme, as pernas tremem. E como eu estava lá e está todo mundo, eu falei: eu não vou ser o único que vai ficar aqui em cima. Todo mundo vai descer, eu vou ficar bem aqui sozinho, esperando o povo voltar e falar: rapaz, lá é lindo. E eu falei: rapaz, eu não fui. Eu falei: pois eu vou. Eu já estou aqui, irmão, mas eu desci. E estou ali sorrindo com a galera, mas a minha esposa já me conhece, anda comigo. E ela falou assim: amor, não olha para baixo. Eu sei que você está com medo. Não olha para baixo. E cada vez que eu olhava, irmão, eu falava: você está doido? Meu Deus do céu. E eu ficava só tentando olhar para cá e segurando a mão da minha filha. Eu falei: meu Deus do céu. E de vez em quando passava um perturbado, pulando naquele caminho e a escada balançando. Eu falei: gente do céu, pelo amor de Deus, para que fazer isso? O cara já está aqui com medo. O cara passa pulando na ponte. Mas enfim, ou seja, minha esposa, ela falou algo ali, e é a mais pura verdade. Quanto mais você olha, se você já tem medo de algo, quanto mais você olha para aquilo, mais medo você fica. Quando a Bíblia fala do caso de Davi, o que Davi fala? Olharam para ele. A pessoa parou de olhar para aquilo que lhe dá medo, ela passa a olhar para Deus. E aí sim, Deus ilumina essa pessoa, direciona essa pessoa, dá uma palavra para essa pessoa, e logo aquilo que era o causador do medo se desfaz, porque agora eu estou olhando para o ponto certo. Você consegue entender isso? O fato de você ainda ter medo de algumas coisas é porque você ainda olha muito para elas. Você não consegue olhar para Deus em relação a esse problema que você tem medo. Por isso você continua com medo. Por isso tem gente que às vezes, apesar de ser cristão, tem medo de sair à noite. Não, pastor, porque eu já fui assaltado. Pastor, é terrível ser assaltado. Eu imagino que deve ter sido terrível. Mas agora a gente vai deixar de andar, vai deixar de viver porque você um dia foi assaltado? Não vai mais querer sair na rua? Vai andar agora pensando que todo mundo é mala? Vai desconfiar daqui a pouco da própria sombra? Não é assim que se vive. Esse medo
precisa ser tratado. E como é que eu trato? Olhando para Ele. Eu vou buscar o Senhor e vou redirecionar a minha visão para Ele. O que é olhar para Deus? É ficar olhando para cima? Não, é esperar dele uma palavra, uma luz que me ilumine, um entendimento que me desperte. É isso. Eu lembro que antigamente, lá em São Paulo, eu tinha medo de muitas coisas, até que um dia eu li na palavra do Senhor: o Senhor é o meu ajudador, e eu não temerei o que o homem possa me fazer. Irmão, essa palavra entrou com uma verdade tão grande no meu coração, que a partir daquele dia eu falei: eu não tenho mais medo de nada, nem de ninguém. Não tenho medo de nada, nem de ninguém. Acabou. Não tenho medo. Aquela verdade, aquela palavra me iluminou. Não é o que Davi acabou de dizer aí? Olharam para ele e foram o quê? Iluminados. Aquela verdade me iluminou e foi o suficiente para me perder o medo. Eu falei: não vou ter medo do que as pessoas podem me fazer. Não pode, porque Deus é meu ajudador. Acabou. Essa foi a palavra que me ajudou, que me iluminou. E qual é a que vai te iluminar? Pode ser que não seja a mesma que Deus falou comigo. Para mim essa foi muito clara. E para você? De repente foi uma outra que te despertou, te fez entender alguma coisa, te iluminou. Você consegue entender isso? O fato é que Deus não vai iluminar quem não está olhando para Ele. Se os teus olhos não estão nele, se você não está buscando a Ele, Ele não vai te iluminar e o medo vai continuar. Então pode acontecer sim, Deus estar dentro da igreja há tanto tempo e ainda carregar comigo os meus temores, os meus medos, os meus traumas, os meus receios, porque eu não consigo olhar para Deus. Talvez eu não busque a Deus em relação a isso. Já busquei a Deus por cura, por libertação, por prosperidade, por muita coisa, mas eu ainda não busquei a Deus para Ele me sarar desses medos. E por isso esse medo continua. E isso vai crescer com o passar do tempo. Você está compreendendo sim ou não? Uma outra coisa que faz quando você é sarado do seu medo, buscando a Deus, olhando para Ele, você, além de ser iluminado, Davi falou outra coisa interessante. Ainda no verso 5 diz: olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão, no futuro, não ficarão confundidos. Para um pouquinho por aí. O que é confundido? É confuso, sem saber o que fazer. Pessoas que buscam a Deus e são saradas dos seus medos, e são iluminadas por uma palavra de Deus, elas sempre saberão o que fazer. Sempre. Quando você enfrenta uma dificuldade e você diz: pastor, eu não sei mais o que fazer, você não perdeu o olhar, já não está mais olhando para Ele, porque geralmente Ele dá para você toda a instrução. Quando você está passando por um problema e você está olhando a Deus, para Deus, você sabe o que você tem que fazer. Tem horas que a situação é só você ficar firme, só ficar parado em pé. Não foi assim com Josafá? Quando ele estava enfrentando uma multidão que era muito maior do que o exército dele, o próprio Deus falou para ele, iluminou ele, dizendo: ei, parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor. Ele sabia que ele tão somente precisaria estar parado e em pé diante da guerra, só isso. Deus tinha dado a ele uma palavra que iluminou o coração dele, por isso ele não ficou com medo, por isso ele fica parado. E a Bíblia Sagrada diz que à medida que os levitas vão cantando, entoando um cântico ao Senhor, os próprios inimigos, um atacou o outro e se mataram. Josafá não levantou uma espada, não precisou matar um inimigo, porque Deus já tinha iluminado ele, já tinha dado uma palavra para ele, então ele já sabia o que tinha que fazer, era só ficar parado para ver a salvação do Senhor. Pessoas que buscam a Deus e são tratadas, são iluminadas e não ficam confusas. A confusão é quando a gente para de olhar para Deus. Aí que você fica confuso, sem saber o que fazer. Meu Deus, o que eu faço agora? Deus, tudo que eu sei eu já fiz.
E agora, meu Deus? A verdade é que naquele momento da confusão, você naquele momento não está mais olhando, já não sabe mais o que fazer. Mas a grande verdade é que em todo o tempo Deus sempre vai nos guiar. Ele nunca vai deixar a gente sozinho, nunca vai deixar a gente perdido. Isso não faz parte do feitio de Deus, deixar o filho dele sozinho na guerra. Se vira aí, meu filho, não vou contigo não, já te ensinei, vai lá. Não, ele está conosco. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele vai estar com você, presente em todo o tempo, te orientando. Mas quando você não olha para ele, ele não te ilumina. Se você não olha para ele, ele não consegue te dar a palavra. E aí você fica confuso. Por isso que você não sabe o que fazer. Qual é a mensagem de hoje? De maneira sucinta, eu quero tratar para você. A mensagem de hoje é: Deus precisa tratar os medos que estão no nosso coração. Talvez coisas antigas. Pastor, eu tenho medo de eu perder minha família. Pastor, eu tenho medo de ficar pobre. Tenho medo. Pois é. Jó também tinha esse medo com ele. Tanto que Jó declarou: o que eu mais temia me sobreveio. Ele tinha medo de alguma coisa. Só que infelizmente esse medo não foi tratado. E aí ele chega a falar essa frase: o que eu mais tinha medo me aconteceu. Porque o medo vai ganhando força, não tem jeito. E muitas vezes aquilo que você mais teve medo acabou acontecendo para ti também. Pastor, eu nem faço exame de rotina com medo do que eu posso descobrir. Olha como que é a cabeça de alguns. Pastor, eu nem vou em médico, porque sempre que a gente vai lá, a gente acha alguma coisa. Irmão, para com isso. E se ainda aparecesse alguma coisa no exame, e o nosso Deus? Ficaria onde nessa história? Ele te salva, Ele te cura, Ele te transforma. Recebi o diagnóstico? Recebi. Pastor, o médico falou aqui, ó, eu estou com isso, outro, mas já estou orando, já estou repreendendo, estou dizendo, não, o meu Jesus morreu por mim para que essa enfermidade, essa dor não tivesse poder sobre o meu corpo. Eu não aceito isso aqui, vou orar. Ele levou sobre si a minha dor, a minha enfermidade, eu creio nisso, pronto, vamos buscar com direcionamento. Aí você nem ora pela sua saúde com medo do que pode descobrir. Não, estou bem, não vou lá, estou bem aqui. E às vezes tem uma doença ali desenvolvendo. E o Espírito Santo fala para você: vai lá, cuida do seu corpo, faz um check-up. Não é errado você fazer check-up, ver como é que está o seu corpo. Você precisa cuidar de você. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Não fica tratando o teu corpo como uma máquina não, porque uma hora essa conta você vai ter que pagar. É que nem aquele lance do cartão de crédito. Quando a pessoa tem, ela vai passando até dizer chega, até que uma hora o cartão não passa mais. Só que não se esqueça, a fatura vai chegar. Quer passar, passa, mas a fatura chega. É por isso que, com o passar do tempo, eu comecei a mudar algumas alimentações minhas. Tentei diminuir outras coisas que eu gosto muito. Eu gosto demais de doce, mas com o passar do tempo eu tenho diminuído muito. Para quê? Para que eu cuide mais do meu corpo. Eu quero poder envelhecer pregando. Mas se eu quiser comer doce que nem um doido, a minha vida útil aqui na terra vai diminuir. Eu poderia estar salvando mais pessoas e não vou estar, porque eu vou estar talvez com o meu corpo debilitado e não vou poder, infelizmente, levar o recado que Deus mandou e levar para as pessoas. Então eu tenho que cuidar do meu corpo. Você tem uma família para cuidar. Aí você não cuida do seu corpo, morre mais cedo, como é que faz? Ô pastor, Deus me livre. Deus quer te livrar e está usando essa palavra bem aqui para dizer: cuida do seu corpo. Poxa vida, se cuide. Não é pelos outros, é por você. É por um propósito que Deus quer cumprir na sua vida que você se cuida. Deu para entender isso ou não? Então não sei qual é o seu medo. Não sei se você carrega medos com você, receios, traumas. O fato é que Davi buscou a Deus e Deus sarou ele. E como é que foi esse tratamento? Ele aprendeu a olhar para Deus. Deus iluminou ele e não deixou mais ele confundido. Acabou. Então todas as vezes que ele tinha uma situação a qual ele ficava com medo, ele estava com medo porque ele não tinha instrução, estava com medo porque ele não conseguia olhar para Deus, ele só olhava para aquela situação. Mas agora não. Depois que ele buscou o Senhor, Deus ensinou isso para ele. E agora ele olha para Deus. Ele tem
a iluminação. Ele é um homem iluminado, um homem que tem a palavra de Deus no teu coração. Agora ele tem instrução, ele sabe como fazer. Ele não fica mais agora apreensivo. Meu Deus, o que eu faço? Não, eu já sei o que fazer. De tanto eu olhar para ele, ele tem sempre me dado instruções. Eu sei o que eu tenho que fazer. E vai dar tudo certo. Por isso que ele foi um homem tão vitorioso. Deus era com esse homem, não era à toa. Porque ele permitiu Deus tratar muitas coisas dentro dele. E às vezes nós não deixamos. Às vezes tem os chamados pecados ocultos que ninguém nem imagina. E a gente não deixa Deus tratar. E é isso às vezes que acaba com a gente. Você está entendendo isso ou não? Vamos fazer uma oração agora? Se ponha de pé. Curva a cabeça, feche teus olhos. Senhor Deus, hoje o Senhor está tratando com a sua igreja, com o seu povo. Essa palavra é para nós, Pai. Essa palavra é para cada um de nós, que muitas vezes somos paralisados pelo medo, o medo de tentar, o medo de não conseguir, o medo de não dar certo, o medo da porta não se abrir, o medo de ficar pobre, de ficar sozinho, o medo da morte, o medo de tantas coisas, o medo de perder a família. E às vezes, meu Pai, por causa do medo, às vezes até se submetemos a coisas que não era para se submeter. O medo presente na vida do ser humano paralisa o homem. E infelizmente, às vezes, decisões cruciais, essa pessoa acaba não tomando. O medo de ficar sozinho, sem amigos, faz com que essa pessoa se submeta a amigos terríveis, que levam essa pessoa cada vez mais para o buraco. Meu Deus, nos ajuda. Davi tinha medos, temores, e ele te buscou, e o Senhor livrou ele. Essas pessoas entenderam que todas as vezes que elas percebem que há um medo dentro delas, elas precisam buscar. É isso que eu aprendo com Davi, que todas as vezes que há um medo dentro de mim, eu preciso buscar a Deus, eu preciso tratar isso, eu preciso tratar isso. Meu Deus, se há pessoas aqui hoje com medo, seja do que for, talvez porque sofreu muito no passado e até hoje essa pessoa traz esse medo consigo, um trauma, uma experiência terrível que essa pessoa viveu. Meu Deus, se essa pessoa está com medo hoje e ela te buscar, eu te peço, faz a mesma coisa que o Senhor fez com Davi. O Senhor livrou a Davi dos seus medos. Eu oro para que o Senhor livre essas pessoas dos seus medos. Coisas que ninguém sabe. Diante dos homens, demonstramos ser pessoas corajosas, intrépidas, destemidas, mas no fundo, às vezes estamos cheios de medo. E agora é a hora de clamar e pedir: Deus, diante dos homens eu consigo fingir, mas aqui diante do Senhor eu não vou esconder nada. Aqui diante do Senhor eu vou te buscar de todo o meu coração. E peço ao Senhor, meu Deus, me livra dos meus medos.
Porque tem horas que mesmo estando na igreja, eu tenho medo das coisas não acontecerem. Às vezes mesmo estando dentro da igreja, eu tenho medo de Deus não me ouvir, das coisas não darem certo. Ah, Jesus. E o Senhor está tratando com pessoas hoje aqui. Pessoas que ao orar estão dizendo: Deus, então me ensina a olhar para Ti. Me ensina a olhar para o Senhor. E do Senhor receber a luz. E me tornar uma pessoa iluminada. Alguém que recebeu uma palavra que representa a luz. Ah, Jesus. Ilumine pessoas aqui hoje. Para que a partir de hoje essas pessoas saibam o que fazer quando o medo bater a porta do coração. Quando muitas vezes o diabo vier plantando na mente desta pessoa: você não vai conseguir, não vai dar certo, você vai se afundar, você vai perder tudo. Essa pessoa vai saber o que fazer quando esse dia chegar. Ela vai repreender esse pensamento. Ela vai se soltar das amarras do medo. O medo não vai mais prender ele nem ela. Aqui existem pessoas que estão levantando a voz e dizendo: Deus, eu não quero mais ser preso pelo medo. Existem pessoas hoje aqui orando e dizendo: Deus, me liberta deste medo. Eu não quero mais ficar assim, meu Deus. Muitas vezes me submetendo a humilhação no emprego, porque eu tenho medo de ficar desempregado e a porta não se abrir. Quando na verdade o Senhor já disse ao meu coração: sai desse emprego, eu vou te abrir uma outra porta. Mas o medo não deixa. Não deixa essa pessoa viver algo novo de Deus. Não deixa essa pessoa dar passos de fé. Mas hoje estamos dizendo: esse medo não me prenderá mais. Esse medo não vai me segurar mais. Eu repreendo esse medo. Deus me iluminou e disse que Ele não me deu espírito de medo, e sim de fortaleza. E por isso eu levanto a minha voz e digo: espírito do medo, saia da minha mente. Espírito do medo, solta o meu coração. Espírito do medo, saia dos meus caminhos, saia da minha mente. Aonde houver um espírito causando medo, nós dirigimos a nossa oração contra ele agora e dizemos: espíritos imundos, soltem essas pessoas. O espírito do medo às vezes vem através de um pensamento negativo. E eu repreendo esse demônio que atua através de pensamentos negativos para tentar paralisar esta pessoa. Eu digo: fora, eu digo: saia, eu digo: desapareça, em nome de Jesus. Todo pessimismo, todo negativismo, solta esta pessoa agora, solta esta vida agora, em nome de Jesus. Toda espécie de obra de Satanás, abandona esta vida agora. Toda espécie de medo, de maneira direta e indireta, eu estou repreendendo, eu estou paralisando, eu estou dizendo: fora, em nome de Jesus. Solta este povo, em nome de Jesus. Solta esta igreja, em nome de Jesus. Toda espécie de obra do mal, sai, sai e sai, em nome de Jesus. Levante as mãos aos céus, respire fundo, querido. Deus está começando uma obra aqui. Deus está começando uma obra de arrancar os medos antigos. Porque o filho de Deus, a filha de Deus é intrépida. O homem de Deus, a mulher de Deus, eles são destemidos. Eles não têm medo de avançar. Eles não têm medo de encarar o inimigo. Eles dão passos de fé e Deus está com eles.
assim que nós somos. Não somos tímidos. Não somos tímidos. Por isso, Espírito Santo, faz a obra na vida de cada uma dessas pessoas. Eu te peço em nome de Jesus, com as suas mãos levantadas, deixa o Espírito Santo